Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Abraão e vamos para mais uma aula. Hoje, a nossa 8ª aula online de ciências da modalidade EJA, primeira fase, primeira e segunda etapa. O tema a ser abordado nesta aula é a biosfera. A biosfera tem alguns elementos que a formam, como atmosfera, litosfera, hidrosfera, sem falar da crosta e do manto. Assim, compõe a biosfera, que é o tema da nossa aula de hoje. O planeta Terra possui característica singular em relação aos outros astros do Sistema Solar. Uma das principais é a temperatura, que no caso da Terra possui uma média mundial de 15 graus Celsius percentual. Esse é distinto em relação a Mercúrio e Vênus. No caso dos dois planetas citados, suas respectivas temperaturas médias prevalecem, sempre superiores a 100 graus Celsius. Nesse caso, seria impossível o desenvolvimento de vida humana e de outros seres vivos. Em outros casos, alguns planetas apresentam temperaturas muito baixas, algo em torno de menos 40 graus Celsius, ou seja, muito frio, bastante gelado. Na Terra, há um equilíbrio climático. A partir desse item favorável, acrescido à existência de água, oxigênio, compõe uma condição propícia ao desenvolvimento e proliferação da vida. A única diferença que a Terra tem em relação aos países citados é que a Terra consegue manter um equilíbrio em relação à sua temperatura. Já os demais, quando não é muito frio, é muito quente. Por isso, leva à incapacidade de ter seres vivos. Nós temos aqui uma ligação de elementos para compor a biosfera. Inicialmente temos o átomo, aí segue moléculas, organelas celulares, em seguida células, tecido, órgão, sistema de órgão, aí segue com seres vivos na população, biogênese, ecossistema, aí chega em biomas, e todos eles pertencem à biosfera. Mas o que significa biosfera? Vamos conhecer agora. Biosfera significa esfera da vida, ou seja, onde existe vida. É justamente na biosfera que acontecem as interações entre os seres vivos e esses com os elementos naturais em diferentes lugares do mundo. Dessa forma, cada região do planeta possui aspectos particulares de luminosidade, relevo, clima, vegetação, água, entre outros. Portanto, biosfera significa esfera da vida, ou seja, um lugar onde existe vida. A biosfera é o agrupamento de todos os elementos naturais que favorecem e dão
condições para a manutenção da vida no planeta. A esfera da vida, como diz o seu significado, ou melhor, a biosfera, é constituída por 3 elementos naturais de extrema importância para a vida na Terra. Nesse caso, estão a hidrosfera, a atmosfera e litosfera. A primeira representa a esfera das águas, compostas por toda a água existente no planeta, em diferentes lugares, como em rios, lagos, geleiras, oceanos e mares. O segundo consiste na esfera dos gases, que corresponde ao conjunto de gases que envolvem a Terra e, automaticamente, a hidrosfera e a litosfera, e que tem forte influência na composição dos climas, devido à dinâmica da atmosfera e seus fenômenos. E o terceiro corresponde ao conjunto, principalmente a partir de rochas e solos, onde encontramos diversos tipos de minérios. A biosfera é a camada da Terra que reúne todos os ecossistemas existentes. Ela corresponde ao local onde são encontrados os seres vivos. O termo biosfera deriva do grego bios, que significa vida, e esfera, que significa esfera. Ou seja, é a esfera da vida. Características. Vamos falar daqueles 3 elementos que eu citei inicialmente, que é a litosfera, hidrosfera e a atmosfera. Litosfera é a camada sólida, formada pelo solo e rochas. Hidrosfera é a camada líquida, formada pelos rios, lagos e oceanos. Já a atmosfera é a camada gasosa. E, por fim, temos a definição do tema da aula de hoje, que é biosfera, que é a camada habitada pelos seres vivos, que integra os ambientes terrestres, aéreo e aquático. Portanto, biosfera é aquela camada que reúne todos os seres vivos, independente se seja terrestre, se seja aéreo ou se seja aquático. Envolve todos juntos, formando-se a biosfera, ou seja, esfera da vida. Divisão da biosfera. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas. Ela pode ser dividida em categorias menores, camadas, biociclos. Cada biociclo é composto por diferentes biomas. Existem 3 tipos de biociclos. Epinociclo, que é a porção terrestre da biosfera, formado pelos biomas terrestres, como as florestas, savanas, campos e desertos, além dos seres vivos que habitam esses ambientes. Temos o talassociclo, é a porção aquática marinha da biosfera, é formada pelos oceanos e seres vivos que o habitam. E temos também o linociclo,
que é a porção constituída por água doce. É formada pelos rios, riachos, córregos e lagos, como pelos seres vivos encontrados nesses ambientes. Desafio. Estamos falando bastante de o homem e principalmente a biosfera, que é a esfera da vida. Não é isso? Aí eu pergunto a vocês, através desse desafio, qual a relação entre o homem e a biosfera? Você vai trazer a resposta desse desafio. Agradeço a todos pela atenção. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Um grande abraço.